Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que já está em pé, aproveitando, pega a tua Bíblia, por gentileza. Eu louvo a Deus enquanto você procura Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quero aqui tributar toda a honra, toda a glória ao nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a adoração. Eu já pude sentir a presença de Deus nesta casa e creio que você já sentiu, que você já foi direcionado, mas Deus ainda tem muito mais para fazer na nossa vida. Agradeço também ao pastor Sérgio, à pastora Carmen, mais uma vez pelo carinho, pela atenção e pela confiança de nos ceder o altar para pregarmos a palavra de Deus. Agradeço também pelos obreiros, pelo Alisson, pelo Mateus, pelo grupo de louvor. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que Deus possa capacitá-los cada vez mais para ajudar os pastores que estão apacentando vocês. Mas eu tenho uma palavra para você, Alisson. Hoje você está sendo apacentado, mas Deus manda te dizer: mas um dia você vai apacentar. E eu não sou o primeiro que diz isso para você. Deus não se esquece daquilo que Ele promete. Amém? Eu creio, Deus. Que Deus abençoe a cada um de você que está aqui nesta noite. E entenda, Deus não despede ninguém com as mãos vazias. Queridos, como o pastor que falou, o Alisson, que foi falado aqui, que muitos estão subindo os altares despreparados, imaturos para pregar a palavra, pregando o que quer, pregando, fazendo o povo se alegrar. Mas se eu não estiver enganado, em Gálatas vai dizer que nós fomos chamados não para agradar homens, mas para agradar a Deus. E agradando a Deus como? Pregando a palavra. É a palavra que nos ajuda, é a palavra que nos abençoe, que nos dá o norte. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 32. Durante o culto, os louvores, Deus confirmou a mensagem nesta noite. E eu gostaria de pedir um favor para o grupo de louvor. Assim que eu estiver terminando a mensagem, prepare um louvor, que Deus possa tocar no coração de vocês durante a mensagem e mostrar o louvor para vocês adorarem o Senhor, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 32 a seguir, diz assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faze a tua cama. E logo se levantou. Aleluia. Glória a Deus. Se assente adorando a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, é uma passagem muito linda, muito poderosa, que Deus fez os escritores escrever essa passagem para nós. Confesso aos irmãos que pela misericórdia e pela graça dele, que Deus já me deu 2 sermões totalmente diferentes mediante a este texto. E eu fico maravilhado como a Bíblia vai dizer que a cada dia a palavra de Deus se renova. Você pode ler um texto hoje e você entender de uma maneira, mas quando você lê o mesmo texto no amanhã, você já entende de uma outra maneira, porque a palavra de Deus, ela se revela a cada dia, a cada amanhecer. Queridos, quando nós lemos o texto aqui, Deus abençoe, pastor, nós vamos ver um homem chamado Pedro, que foi a uma cidade chamada Lida. Mas rapidamente aqui eu quero trazer um contexto acerca deste homem chamado Pedro. Como nós sabemos que certa vez Jesus estava andando na beira da praia da Galileia, e Jesus vai avistar 2 homens, 2 irmãos, Pedro e André, e eles estavam à beira da praia lavando as redes. E Jesus chega então até eles, e Jesus faz um convite a eles. Jesus faz um chamado àqueles homens, e o chamado de Jesus é simples: ei, vocês,
segue-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles homens imediatamente deixou as suas redes e passou a seguir a Jesus. Aleluia. Entenda, e vale aqui ressaltar, que eles não tinham visto aquele homem chamado Jesus, tinham ouvido falar. Mas o que é que fez eles de imediatamente largar as redes e seguir a Jesus? Porque quando Jesus faz um convite para alguém, mexe conosco dentro da gente. Quando a palavra de Deus é ministrada, nós sentimos a presença de Deus. Então Pedro e André, eles sentiram algo dentro deles e dizem: André, nós precisamos seguir este homem. Então Pedro começa a seguir a Jesus. Pedro depois, mais adiante, ele vai ver Jesus escolhendo mais 2 pescadores. Pedro vai ver Jesus escolhendo o coletor de impostos. Assim por diante, Jesus vai escolher 12 homens para si. Jesus vai escolher esses 12 homens para serem discípulos. E a palavra discípulo significa alunos. Jesus vai preparar esses 12 homens para que eles possam futuramente pregar, ensinar, ganhar almas e fazer prodígios no nome dele. Então Jesus vai escolher esses 12 homens. Aí Jesus, ao escolher esses 12, Jesus vai começar a ensiná-los. Jesus vai começar a pregar, falando sobre o amor, falando sobre guerra, falando sobre demônios, falando sobre levantes, perseguições e assim por diante. Jesus vai pregando sobre o reino dos céus, e Pedro está ali ouvindo os ensinamentos, ouvindo a palavra de Jesus. Mas Pedro não vai ficar juntamente com outros discípulos, não vai ficar, pastora Cara, somente no ouvir as palavras, de ouvir os sermões de Jesus. Pedro, pastor Sérgio, não vai ficar apenas ouvir as suas reflexões, mas Pedro vai contemplar alguns milagres que Jesus vai realizar. Pedro então vai ver certa vez Jesus caminhando no meio da multidão, e de repente Jesus vai parar no meio daquela multidão, e Jesus vai fazer uma pergunta equivocada. A pergunta a Jesus que vai fazer no meio daquela multidão é: quem me tocou aqui? Jesus vai fazer essa pergunta. Aí Pedro dá uma olhada para Jesus e diz: Senhor, a multidão te aperta, a multidão quer te alcançar, quer falar contigo, quer que o Senhor faça um milagre na vida dele, e o Senhor nos vem com essa pergunta, nos fazendo: quem me tocou? Aí Jesus, eu posso imaginar que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, muitos me tocam por interesse, mas alguém me tocou diferente, alguém me tocou tão diferente que tirou de mim poder. O que eu quero dizer para a igreja, que nós precisamos chamar a atenção de Jesus diferente, precisamos pregar diferente, precisamos louvar diferente, precisamos atrair a glória dele diferente. Mas Rodrigo, se nós trazemos de diferente, vou falar da gente, deixa falar, porque quem precisa de milagre é você, quem precisa de milagre é a tua casa. Então seja diferente, agora diferente, louva diferente. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus vai fazer aquela pergunta: quem me tocou? Aí aquela mulher, ela vai se manifestar e dizer: Senhor, fui eu que te toquei. Quem sabe ela até pediu perdão, me perdoa, mas eu precisava de um milagre. Aí Jesus é tão lindo que vai até ela, pega na mão dela, levanta ela e diz: filha, vai, porque a tua fé te curou, vai, porque a tua fé te salvou. Pedro vai ver um milagre na vida daquela mulher. Mas certa vez Pedro está junto com Jesus, e vem um homem desesperado cujo seu nome era Jairo, e ele vem dizendo para Jesus: Jesus, vamos comigo para a minha casa, porque a minha filha está entre a vida e a morte. E Jesus disse: então vamos, Jairo, vamos para a tua casa. E Pedro vai com Jesus, e Jesus vai chegando naquela casa, e como você sabe, a morte chegou naquela casa, a morte ceifou a vida de Jairo, e está todo mundo chorando, está todo mundo sofrendo, está todo mundo em gritaria, aquele desespero de perder alguém querido. Mas Jesus chegou ali e deu a palavra para aquele povo: porque você chora? Ela não está morta, mas ela está apenas dormindo. Mas deixa eu te dizer, quando nós vemos uma palavra de Deus, não é todo mundo que vai acreditar, não é todo mundo que vai tomar posse. Mas se eu vim aqui nesta noite, se pelo menos alguém tomar posse da palavra, já vai valer a pena de pregar a palavra.
volta, Jesus diz para Jairo: Jairo, você é a tua esposa. E Pedro: entra comigo dentro do quarto, porque aqueles que andam comigo, aqueles que seguem a minha presença e aqueles que creem em mim, vai contemplar milagre. Aí Pedro entra dentro daquele quarto, aí Pedro vai ver Jesus se agachar, segurar na mão da menina e dizer: Talita cumi, menina, eu te digo, levanta-te. E imediatamente a menina ressuscita. Pedro vê agora uma ressurreição. Pedro vê um grande milagre acontecendo. Pedro está outra vez com Jesus no meio de uma multidão, e de repente Pedro com Jesus começa a ouvir um grito dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pedro vai ver Jesus parar mais uma vez e vai ver Jesus falando: chama este homem aqui, porque ele me atraiu com a sua adoração. Deixa eu te dizer uma coisa: tem pessoas que falam de alguns certos pregadores, eu mesmo sou apontado como um deles. Ele grita demais, ele fala muito alto, mas Bartimeu só recebeu o milagre porque gritou, porque clamou. Deixa eu te dizer, clama ao Senhor, grita a Ele, adora a Ele, porque você vai atrair a presença. E quando Bartimeu chamou a atenção, Jesus disse: vem pra cá, vem perto de mim. Aí Jesus e Pedro do lado: o que quer que eu te faça? Quero ver. Então veja. Pá. Imediatamente Bartimeu chegou. Pedro viu mais um grande milagre. Mas agora eu posso imaginar, pastora Carla, que Jesus pensando disse: Pedro me viu fazendo um milagre na mulher do fluxo de sangue, me viu levantando uma menina que estava morta, e me viu curar o cego Bartimeu. Mas está precisando Pedro ter a sua própria experiência. Tem algumas pessoas aqui no nosso meio que você se alegra quando você vê um irmão, uma irmã testemunhando o seu milagre, mas você fala assim: Senhor, e quando vai ser o meu milagre? Quando vai ser a minha vez que eu vou estar ali à frente para dizer que o Senhor também me viu, que o Senhor também me alcançou e trouxe um grande milagre? Se você me recebe na posição de um profeta, então eu vou profetizar na tua vida: Jesus Cristo já te viu aqui hoje. Você tinha todos os motivos para você não estar aqui hoje, mas você falou: Senhor, eu estou triste, estou abatido, a minha vontade é deitar e dormir cedo, mas eu não sei o que acontece dentro de mim, que eu preciso ir lá para ouvir uma palavra, e a palavra de Jesus para você é a tua noite, é a tua vez, é a tua vez. Chega! Que as pessoas passam na sua frente. Chegou a sua hora. Então Jesus vai dizer para Pedro e para os discípulos: ei, Pedro, discípulos, entram neste barco e atravessa para o outro lado, enquanto eu vou ficar aqui despedindo a multidão e depois eu vou orar. Aí eles entraram no barco, atravessaram para o outro lado, e enquanto eles estão atravessando, Jesus acaba de despedir a multidão e Jesus sobe para a oração. E quando Jesus está lá no monte, lá no alto, orando ao Pai, por volta de 4 a 5 horas da manhã, Jesus se levanta da oração. E quando Jesus se levanta da oração, Jesus dá uma olhada para o mar. Enquanto ele vê lá no mar, ele vê que uma tempestade está acontecendo no meio daquele mar. Mas Jesus, ele olha não só a tempestade, mas ele vê que no meio da tempestade está os seus escolhidos. Irmão, eu não sei se você entendeu. Jesus já viu que você está enfrentando uma crise. Jesus já te contemplou que você está enfrentando uma tempestade. Jesus já está vendo, e Jesus já te ouviu dizendo: Senhor, eu não estou mais aguentando, eu não estou mais suportando, o que eu vou fazer? Jesus manda te dizer: você não vai fazer nada, mas agora eu já te vi e vou descer em tua direção. É eu que vou repreender este mar, é eu que vou repreender este vento. Deus está dizendo: a partir dessa noite eu repreendo o vento da tua vida, a partir dessa noite eu repreendo este mar bravío. Então Jesus, ele desce no monte,
das águas. E a Bíblia diz que quando ele chega próximo aos seus discípulos, os seus discípulos não o reconhecem. Mas Jesus disse: ei, não temas, estou aqui, tem de bom ânimo. Aí Pedro, mais uma vez Pedro: se és o Senhor, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Aleluia. Aí Jesus disse: vem. Pedro desce do barco. E um detalhe: enquanto Pedro está descendo do barco, a tempestade não parou. Deus. Pedro está exercendo a fé no meio da tempestade. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós não vamos exercer a fé quando está tudo bem. É verdade. Nós vamos exercer a fé quando a crise está existente. Eita. Nós vamos exercer a fé quando a tempestade está nos assolando. Mas aí Pedro exerceu a fé, desceu do barco. Mas quando Pedro desce do barco, preste atenção, igreja, em nome do Senhor Jesus. Quando Pedro desce do barco e ele está focado em Jesus, ele está olhando para Jesus e ele está andando, dando alguns passos por cima das águas, focando em Jesus. Mas quando Pedro desce do barco, o vento aumenta, a tempestade aumenta. Quando nós decidimos servir a Jesus em fiel e fidelidade a Ele, o vento vai aumentar, a tempestade vai aumentar, o problema vai aumentar. Mas fica tranquilo, aquele que te chamou garante, aquele que te chamou te guarda, aquele que te chamou, te dá a vitória. Ele te diz assim, ele manda dizer para você: o homem te deixou de lado, mas eu te trago para mim, eu sinto, eu estou com você nesta situação. Pedro está caminhando em direção a Jesus. O vento aumentou, mas quando o vento aumenta, Pedro olha para o vento. E quando ele olha para o vento, ele começa a afundar. Aquele que tira os olhos do mestre afunda. Aquele que tira os olhos do mestre vai perecer. Deixa eu te dizer uma coisa: deixa tacar pedra em você, deixa te perseguir, deixa a tempestade bater, deixa as aflições chegar na tua vida, mas não tira o seu foco em Jesus, porque em Jesus você está de pé como está hoje. Jesus manda te dizer: você não morreu até agora, não é agora que você vai perecer, não é agora que você vai ser envergonhada. Até aqui a minha mão esteja com você, estará com você mediante essa situação. Aleluia. Glória. Quando ele olha para a tempestade, Pedro começa a afundar e ele começa a pedir socorro. Vem, socorro, que eu estou afundando. Jesus estende a mão e levanta ele. Não está na Bíblia, mas eu posso imaginar: Pedro, você não vai morrer aqui. Tem muita coisa para você fazer. Aleluia. Tem muita obra para você fazer. E eu tenho uma palavra para você aqui nesta noite. Você não vai morrer do jeito que está. Você não vai morrer da maneira que está. E sabe por que você não vai morrer? Porque você tem uma promessa. E aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir. Pode passar céus e terra, mas a palavra dele não passará. A palavra dele se tornará realidade na tua vida. Já pode imaginando você da promessa, porque você vai chegar na promessa. Eu creio, Deus. Aleluia. Então Jesus socorre Pedro. Vai para o barco, Pedro cessa a tempestade e eles entram numa grande bonança. Você vai entrar numa grande bonança. Eu creio, Deus. Então Pedro, Deus, ele vai ter a sua própria experiência. E quando Pedro vê a sua própria experiência, agora Pedro continua caminhando com Jesus, vendo mais milagre, ouvindo seus sermões, seus ensinamentos. Mas Pedro agora vai receber juntamente com os seus discípulos um convite de Jesus. E o convite de Jesus é: vamos para o Monte Getsemane. Aí Jesus chega na entrada do Monte Getsemane, pede para os seus 11 ficar ali, sim, 11, porque o 12º está traindo ele com 30 moedas de prata. Deus. Aí ele fala: ficai aqui vocês. Mas Jesus chama 3 discípulos e um deles, Pedro. Vocês 3 entram comigo dentro do monte. Aí eles entram com Jesus dentro do monte. E aqui Jesus abre a sua alma. E Jesus olha para Pedro, para os 2 discípulos e diz: a minha alma está angustiada. Eu estou sofrendo, meus amigos. Eu estou abatido.
abatido. Tem pessoas aqui, pastor Sérgio, que a vontade sua, que a tua dor, que a tua tempestade é tão violenta, que a tua vontade é de gritar como eu estou gritando. Porque você olha para a tua história e você diz: eu não vejo saída. Mas você não vê, mas Ele já tem a resposta para a tua história. Ele tem a saída, apenas creia nele. Eu creio, Deus, aleluia. Então, Jesus, fala mesmo, Deus. Jesus, Ele rasga a sua alma naquele momento. Fala, Jesus, Eu estou abatido, e Pedro vê o seu mestre abatido. Mas eu aprendo uma lição tão linda, que quando Jesus aqui, igreja, acaba de falar para ele que ele está triste, que ele está abatido, que ele está aflito, ele diz: fica aqui vocês, enquanto eu vou ali orar. E a Bíblia diz que Jesus, mediante a dor, mediante a aflição, mediante a sofrimento, ele se ajoelha e ele começa a orar ao Pai. Aleluia, Deus. Não para, igreja. Não importa o cenário que você esteja, não importa a dor neste peito que você sente, a angústia é tremenda, mas Jesus disse: mas há poder na oração de um justo, há poder na oração daquele que ora. Jesus está dizendo: vai para a oração, mesmo doendo, mesmo sofrendo, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo julgado, mesmo sendo apontado, mesmo sendo expulso, vai para a oração. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus ensina a eles que não importa a circunstância, vá para a oração. Pedro contempla Jesus angustiado, orando. Resumindo aqui, aí Pedro vai ver se o seu Jesus ser entregue na mão dos homens. Pedro vai ver Jesus apanhando. Pedro vai ver Jesus receber uma coroa de espinho. Pedro vai ver Jesus na cruz. Pedro vai ver Jesus morrendo. Mas Pedro vai ver também Jesus ressuscitado. Aí passaram 40 dias após a ressurreição de Jesus, Pedro vai ter uma visão tão linda, que ele vai ver Jesus subindo aos céus, sendo elevado aos céus. E Pedro de repente vai ouvir a voz de um anjo dizendo: este homem que vocês viram subir aos céus, um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Mas Pedro, antes de ter essa visão, ele teve uma promessa de Jesus. Qual era, Rodrigo? A promessa de Jesus era: eu vou subir, mas eu mandarei o Consolador, chamado Espírito Santo, para estar com vocês. Deixa eu te dizer uma coisa: quando nós descemos as águas do santo batismo, o Espírito Santo repousou sobre a sua vida, e daquele dia em diante, aonde você vai, o que você faz, a presença do Espírito Santo está com você. O teu pai te abandonou, a tua mãe te deixou, os teus amigos te desampararam, a igreja, quem sabe, te deixou de lado, mas Jesus diz: eu estou com você. E Pedro então lembrou dessa promessa. Aí a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2 que Pedro está reunido com mais 119 pessoas dentro de uma casa. Reunidos fazendo o que, Rodrigo? Fofocando? Não. Reunidos para quê? Jogando conversa fora? Não. Reunidos para quê? Para fazer um churrasco? Não. Eles estão reunidos orando. Eles estão reunidos naquela casa adorando, atraindo a glória de Deus, atraindo a presença de Deus. E a Bíblia diz que quando eles vão clamando, enquanto eles vão buscando, de repente veio um vento veemente e impetuoso que invadiu toda aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em línguas, passaram a profetizar, passaram a sentir a presença do Senhor. O Senhor está dizendo: se você abrir o teu coração, e se você quiser, eu posso te batizar hoje, eu posso te encher hoje, eu posso mudar a tua história hoje. Aleluia. Pedro foi cheio do Espírito
Daquela noite em diante, Pedro entendeu. É chegada a minha hora de exercer o meu ministério. É chegada a hora de eu fazer aquilo que eu vi o meu mestre fazer. E a Bíblia diz que Pedro começou a pregar para uma grande multidão. E ao término da sua mensagem, quase 3.000 almas aceitaram Jesus como teu único e suficiente Salvador. E eu dou uma palavra para nós nesta noite, começando por mim. Aleluia. Deus te chamou para um propósito. Eu creio, Deus. Deixa eu falar aqui bem com muito carinho para todos nós. Aleluia. Deus não te chamou para ficar na cadeira. Aleluia. Todos nós temos um chamado. Eu creio. Rodrigo, eu não sei. A Bíblia te fala: desperta o dom que há em ti. Aleluia. Deus te escolheu, seja para pregar, seja para evangelizar, seja para fazer missão, seja para louvar, seja para tocar. Não sei. Desperta o dom que em ti e faz a obra de Jesus. Aleluia. Porque tem vidas perecendo, morrendo, porque nós não nos posicionamos. Verdade, Deus. Vamos à luta atrás das almas. Aleluia. Buscar aquele que não tem força. Nós temos responsabilidade diante de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então Pedro começou a pregar. Pedro começou a andar por toda a parte, realizando curas, mas no nome de Jesus, porque o homem não cura nada. Quem cura é Jesus. Aleluia. Quando você vê uma igreja falando que ela cura, ou o pastor que ele cura está totalmente desviado, está totalmente equivocado, quem cura é Jesus. Aleluia. É o nome dele que faz a todas as coisas acontecer. Glória a Deus. Então Pedro começou a fazer, andar por toda parte. E como Pedro foi cheio do Espírito Santo, e eu creio que todos aqui presentes é cheio da presença do Senhor, de repente o Espírito Santo vem e fala com você. Como aconteceu comigo semana passada, eu estava trabalhando tranquilamente, louvando a Deus. De repente o Senhor soou o tema da mensagem que eu ainda estou preparando, ainda estou estudando, estou orando por aquela mensagem. De repente o Espírito Santo vem e fala com você. O Espírito Santo vem e te direciona. Fala assim, que vai dar tudo certo, porque o Espírito Santo é um verdadeiro amigo ao teu lado. Eu vou dizer uma verdade aqui, não tenho medo de dizer. Aleluia. Tem pessoas do teu lado que até quer ver, pastora, você bem. Até quer ver o pastor Sérgio prosperando, abençoado. Tem pessoas que estão do teu lado que querem ver você bem, meu querido. Mas eles não querem ver você melhor do que eles. É verdade, Deus. Tem pessoas que não suportariam de ver você sendo mais usado, sendo mais abençoado do que ele. Irmãos, a unção que Deus derrama sobre cada um é de uma proporção, é de uma maneira, é para fazer a diferença. Você não precisa imitar ninguém, você não precisa ser igual a ninguém. Seja você mesmo, da forma que Deus te usa, e glória a Deus. Então Pedro entendeu, começou a fazer a obra, começou a pregar, a realizar curas no nome de Jesus. E o Pedro está andando em Jerusalém. E eu posso imaginar que o Espírito Santo veio nele e disse: Pedro, vai à cidade de Lida. E Pedro, ao ouvir aquela ordem, ele entende: eu preciso ir à cidade de Lida. Pedro entendeu que Deus queria fazer um milagre naquele lugar, na vida de alguém. Mas Pedro não sabia, pastor Sérgio, quem era a pessoa que Jesus queria fazer o milagre. Enquanto eu meditava neste texto, o Senhor bradou no meu coração, dizer: esta noite eu vou fazer um milagre na vida de alguém. Eu creio. E eu estou aqui como Pedro. Eu obedeci a vontade. Estou aqui pela misericórdia dele, pregando a palavra a vós todos. Mas eu estou como Pedro. Não sei para quem é este milagre, mas é para você. Porque só Deus sabe o drama que você enfrenta. Só Deus sabe a luta que você está atravessando. Mas eu quero declarar sobre a tua vida: o milagre chegou. Aleluia. Glória a Deus. Jesus falou com Pedro lá em Jerusalém: vai à cidade de Lida, porque eu quero mudar a história
alguém lá. Eu creio. Pedro se levantou e foi. E Pedro está a caminho em direção. O que fazer? Como vou descobrir quem é a pessoa? Quando Pedro chega na entrada da cidade de Lida, Pedro vai tomar 3 atitudes. Pedro vai tomar 3 condutas para aquela cidade. A primeira atitude que Pedro vai tomar, para nossa compreensão, se encontra no verso 33, parte A, que vai dizer assim, ó: e achou ali um certo homem chamado Enéas, procurando. A primeira atitude de Pedro naquela cidade era de procurar para ver quem era a pessoa que Jesus queria realizar o milagre. Eu posso imaginar que quando ele chegou na entrada da cidade, ele começou a olhar rosto por rosto, deixa cumprimentando todo mundo, e de repente Pedro vê um homem cair no chão. Jesus. De repente Pedro vê alguém no chão, humilhado, abandonado, Deus. doente, enfermo, sofrendo, sozinho. Eita, Jesus, é dessa maneira, Pai. Você está cercado de gente, mas para resolver o teu problema você não tem ninguém. Papai. Só Jesus nesta tua causa. Eu creio, Deus. É desse E jeito. Jesus me traz aqui para te dizer: coloca a tua fé em ação para você ver o que eu vou fazer. Eita, Deus. Coloca a tua fé em prática para você ver o que eu faço na tua história. Fala, Jesus. Aleluia. Pedro, quando vê aquele homem, eu posso imaginar que o Espírito Santo disse: é ele! Deus. E Pedro, então, agora, ele para diante daquele homem. Pedro entende que é a pessoa que Jesus quer fazer um milagre. Aleluia. Pedro agora, ao descobrir quem é a pessoa, Pedro vai tomar a segunda atitude, que se encontra no versículo 34, parte A, que vai dizer: e disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Eita, Deus. Eu tenho a palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Deus. Jesus Cristo quer renovar a tua saúde. Eita, glória. Nesta noite, Jesus não quer te entregar a chave de carro. Nesta noite, Jesus Cristo não quer te entregar a chave de apartamento. Jesus Cristo, Ele quer te dar saúde. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Esse homem precisava de saúde. Você precisa de saúde. Eu preciso de saúde. Minha esposa precisa de saúde. Pastor Sérgio precisa de saúde. Pastora Cara precisa de saúde. A pastora, a família do pastor precisa de saúde. Eu creio, Deus. Aleluia. Você precisa de saúde. Nossa, Jesus. Aí você fala: Rodrigo, mas por quê? Para que saúde? E eu vou te dizer o que Deus disse ao meu coração. Eita, Jesus. Aleluia. Você vai receber saúde. Aleluia. Entenda o que eu vou dizer. Na direção do Pai. Aleluia. Jesus vai aumentar, vai renovar a tua saúde para você viver a promessa. Do jeito que você está, não tem como você viver a promessa. Se Jesus te entrega a saúde, a promessa do jeito que você está, você perde a promessa logo ali. E Jesus me traz aqui para te dizer: quando eu te entregar, eu não quero que você saia da tua mão. Quando eu te entregar, eu não quero que você saia da minha presença. Quando eu te abençoar, eu não quero que você seja ingrato, não seja ingrata, mas que continua me adorando, dizendo: Jesus cumpriu com a sua palavra. Mas antes, Ele me deu saúde, Ele aumentou os meus anos de vida. Mas para algumas outras pessoas aqui, Jesus vai te dar saúde por um outro motivo. Jesus vai te dar saúde para você viver
aquilo que o diabo roubou da tua história, que vai voltar para tuas mãos. Você não entendeu? Jesus vai te dar saúde, porque aquilo que foi arrancado da tua vida vai voltar nas tuas mãos. Aleluia! Era seu por direito, era a tua vez, era a tua hora. Armaram cilada, armaram entre eles e arrancou, e você ficou para trás sem nada. Mas Jesus me traz aqui para te dizer: mas eu vi a injustiça que praticaram contra a tua vida. Se Deus é na minha vida, eu digo na autoridade do Senhor Jesus Cristo, vai voltar na palma da tua mão, vai voltar na tua casa. A restauração chega na sua vida hoje, mas antes de chegar, você precisa de saúde para desfrutar daquilo que Deus vai ter. Deus, eu creio, Deus. Então Pedro, quando descobre a pessoa que Jesus queria fazer o milagre, Pedro agora entende: este homem precisa ser curado, este homem precisa de saúde. Mas Pedro não vai chegar dizendo assim: ei, levanta no nome de Pedrão aqui, levanta no nome dos apóstolos aqui. Não, Pedro vai dizer: Jesus Cristo te dá saúde. Aleluia. Jesus Cristo te dá saúde. Eu não sei o que se passa na sua casa, mas enquanto você está aqui adorando e ouvindo essa palavra, o Senhor mora ministrando no teu coração. Estou trazendo saúde dentro da tua casa, estou trazendo saúde lá naquele hospital, estou alcançando aquela vida, porque aquela vida é preciosa nas minhas mãos. O diabo está soprando coisa, o diabo está tentando confundir, mas o Senhor manda dizer: não, nunca perdi para o diabo, não é agora que eu vou perder, porque aquele que eu escolho está escolhido e pronto, acabou. Deus está dizendo: eu decidi nesta noite trazer saúde. Quando precisa de saúde, joga a tua mão para cima e adora, adora, adora. Então Pedro profetizou saúde para a igreja. E quando aquele homem caído no chão ouviu aquela palavra, ele tentou, quem sabe, entender aquela palavra. E aquele homem estava sofrendo há 8 anos. Aí eu te pergunto: quanto tempo que você sofre? Vou reformular a pergunta para você: há quanto tempo que você estava sofrendo? Se você crê nessa palavra, Aleluia. você não está mais sofrendo nessa área. Já passou, porque o grande dia já chegou na Eu creio, sua. Deus, que receba em nome de Jesus. Ele então ministra saúde para ele. Aquele homem ouve, e aquele homem vai colocar, quem sabe, a sua fé em prática. Ele vai sentir os nervos das suas pernas, ele vai sentir algo nas suas pernas, a um ponto que ele começa a se mexer. E aquele homem, quem sabe, começa a sentir um formigamento. Mas Pedro, ele liberou uma palavra profética. Aleluia. Dizendo: Jesus Cristo te dá saúde. Antes de entrar na terceira lição aqui, para entregar o microfone para o pastor, quando Pedro estava em Jerusalém, quem falou com ele para ir lá? O Espírito Santo. Então, entenda: se Deus falou com Pedro, vá na cidade de Lida, primeira coisa para você entender, Deus queria mudar o cenário de Enéas. Deus. Se Deus permitiu, pela sua graça, trazer essa mensagem, é porque Ele quer trazer algo diferente na tua vida. Ele já decidiu isso. Aí Pedro ouviu o chamado, a vontade de Jesus. Ele bateu o continente e disse: se o Senhor quer, também quero. O profeta Pedro foi agora. Se o profeta foi, e o profeta liberou uma palavra profética,
Mas para um milagre acontecer, não depende só de Deus, não depende só do profeta, vai depender de Enéas. Por isso que Pedro vai tomar a terceira atitude, que se encontra no versículo 34, parte B. E Pedro vai dar uma palavra dizendo: levanta-te. Deus. Aqui é uma palavra de ordem. E essa palavra, Pedro não pode fazer nada, nem Deus pode fazer nada. Aqui é Enéas que vai ter que exercer a sua fé. Aleluia. Então entenda, olha o ciclo. Para o milagre acontecer na minha e na sua vida, primeiro precisa ser a vontade dele. Aí ele coloca um profeta diante de você para liberar uma palavra profética. Mas agora esse profeta vai te colocar no estreito. Levanta-te. Quer milagre? Se levanta. Quer milagre? Se posiciona. Aleluia. Se levantar. Eu achei lindo. A linha de pensamento que Deus me levou para eu levantar aqui. Deus me levou para 1 Samuel capítulo 1. Ana, por aproximadamente quase 20 anos, orando a Deus por um filho. Mas ela se levantava para a oração. Deus. Ela se levantava da sua casa, sofrendo, sendo humilhada, sendo zombada. Mas ela ia para casa e ela chegava, se dobrava. Aleluia. Daniel, quando viu o edito do rei, aquele que orar a qualquer Deus será jogado na cova dos leões. Daniel disse: posso morrer, mas eu vou me levantar para a oração. Aleluia. E a oração livrou ele da cova. A oração deu vitória para Ana, trazendo o filho dela, Samuel. Jesus Cristo suportou tudo que suportou naquela vida, porque ele estava sempre em oração. Aleluia. A palavra que rema para nós é: levanta, se posiciona para a oração. Glória a Deus. Aleluia. Jesus em oração. Aleluia. Então Pedro libera uma palavra de ordem para esse homem: levanta-te, se coloca de pé. O grupo de louvor já quer se preparar? Já estou terminando. Aleluia. Entenda uma coisa, igreja. Glória a Deus. Entenda uma coisa: despertar e levantar é diferente. Aleluia. Cada um de nós aqui já tivemos essa experiência de nós ir acordar alguém. Quando nós cutuca alguém que está dormindo, a pessoa faz A pessoa vira para o outro lado e alguns continuam. Não está dormindo. Ele já foi acordado. Ele já foi despertado, só continua deitado. Verdade. Mas agora o levantar não depende da pessoa que veio despertar. O levantar depende da pessoa que está deitada. Verdade, Deus. Então o que Jesus está dizendo: eu já decidi te dar saúde e mudar a tua vida. Eu já trouxe pela misericórdia dele a minha vida como canal de profeta na tua vida hoje, para dizer a você: eu vou trazer saúde para você viver a promessa. Vou trazer saúde para você viver coisas novas. Eu vou trazer saúde para você ver que eu falo e eu cumpro com aquilo que eu escrevi. Mas agora depende de você. Depende da sua atitude de se levantar. Feche seus olhos, igreja, enquanto o grupo de louvor adora o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.